pessoal está indo para eletrônica orgânica, painel fotovoltaico orgânico, eletrônica que a gente faz com a impressora, etc. Tudo sendo desenvolvido lá. Outro caso é Malásia. Malásia construiu 2 fábricas grandes, gigantescas, né? 100% financiados pelo governo malaio. Ela construiu a First Silicon para concorrer com a TSMC. Ele disse, a TSMC está ganhando muito dinheiro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu construir uma fábrica, comprar tecnologia e vender serviço de fabricação de lâmina. Deu errado. Estava com 50% de ociosidade, perdendo muito dinheiro. Aí vendeu para a X-FAB. Então, a X-FAB tem uma fábrica aqui hoje, né? Aliás, a X-FAB é uma empresa europeia que tem 5 fábricas e nunca construiu nenhuma, né? Sempre comprou assim E tem uma outra que está indo bem. Essa é a seguinte: a Silterra, ela é uma empresa privada, mas o maior sócio é o Banco de Investimento Malaio, tá? Aqui tem também, na Malásia, a gente também tem muita mão de obra muito boa. Tem universidades muito boas, forma muita gente nessa área, né? Tem parques tecnológicos muito bons. Então, tem aqui acesso a uma força de trabalho muito... E tem Singapura aqui, né? A gente vai ver depois, eu acho que a Malásia, assim, ela está sendo contaminada por Singapura. A mesma coisa, eu sempre falo, o Japão contaminou a Coreia e Taiwan, que aproveitaram muito do crescimento, do domínio japonês e crescimento japonês nessa área. Hoje, a Coreia e Taiwan devem muito a isso. Eles foram contaminados, estava ali do lado. Singapura está contaminando a Malásia, né? Mas tem aqui, mão de obra, né, especializada, abundante, disponível, e financiamento do governo aqui. Eu falei, tem a fábrica da X-FAB também. Uma está em Cushing, a outra está em Kulim, né, mas estão pertinhos. A Silterra está indo bem, tá ganhando dinheiro, E mais ou menos na mesma linha, a gente tem agora 6 semicondutores no Brasil. Em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Ribeirão das Neves, porque Ribeirão das Neves fica atrás do aeroporto, fica 15 minutos do aeroporto, então construíram uma estrada direto para o aeroporto de Confins, onde desce avião de carga grande, com equipamento. Aqui as fundações estão prontas, né? O BNDES é sócio e financiador, né? Tem 33% das ações, o Ike Batista 1/3, a IBM 19%, o BDMG é sócio, né? E a Matec, que é construtora, é sócio, e o Wolfgang Sauer ficou com 2%. O Wolfgang Sauer começou com esse projeto em 2007, para a CBS, Companhia Brasileira de Semicondutores. É o projeto da fábrica aqui. Se a gente somar o financiamento do BNDES, o financiamento da FINEP e ainda a participação acionária do BNDES, a gente vai ver que de R$1 bilhão investidos, 750 são públicos. Então, de R$1 bilhão que está sendo investido aí, 750 vem do governo, ou como sociedade, ou com, né, participação societária ou financiamento. E a IBM não botou nada. A IBM tem 19%. Por que é uma fábrica da IBM que está vindo? O Wolfgang Sauer, ele de repente, depois que ele aposentou na Volkswagen, ele achou assim, ele virou um discípulo dos semicondutores, né, o profeta dos semicondutores. O Brasil tem que ter alta tecnologia, eu vou trazer uma fábrica de semicondutores para o Brasil. Montou a CBS e o governo de Minas pagou muito caro para ele durante muito tempo, né, para ele levar uma fábrica para Minas. Conversou com todo mundo na Alemanha, etc., nunca conseguiu. Vendeu cotas de $7 bilhões para um monte de empresário brasileiro, quer dizer, os empresários concordaram em comprar, mas não chegaram a pagar, né? Conversou com a Zander, conversou com o governador da Saxônia, com todo mundo. Só que assim, ele tinha um projeto da fábrica, a Zander era sócia, ia construir a fábrica, o projeto estava prontinho, detalhado, eu conheci o projeto, era muito bom, né? Só que é o seguinte, ele não tinha para quem vender os chips, então ele não tinha... A tecnologia ele ia comprar. Ok, você compra, tá, mas vai fabricar o que lá dentro e vender para quem? Finalmente, esse problema foi mais ou menos resolvido, porque isso aqui vai custar R$1 milhão apenas, porque na verdade é a transferência de uma fábrica da IBM de Nova York para o Brasil. Vai pegar a fábrica que existe lá, que é uma tecnologia de 8 polegadas, vai começar em 0,13 microns,
Não é grande, é pequena, 280 funcionários. Então, vai pegar a linha de produção que existe, os equipamentos que existem e trazer para cá. Então, tem que construir a sala limpa. R$1 bilhão é para construir a sala limpa. Depois, traz os equipamentos e põe lá dentro. Os 19% da IBM, né, está fornecendo isso. E, provavelmente, ainda vão pagar os equipamentos. Né? É normal. Muita gente começou assim. Você transferia uma fábrica. E agora, parece que os clientes vêm junto. Então, você transfere o processo, transfere os equipamentos e os clientes também. Quer dizer, aquilo que fabricava lá em Nova York vai continuar fabricando aqui, vendendo. Então, resolveu o problema de fabricar o quê e vender para quem. Né? Mas, se vocês entrarem no site deles, eles estão atirando para tudo que é lado. Né? Médica, automotiva, etc. E tal. Não é tão fácil, não é tão simples, né? Fabricar chip. Você tem que ter para quem vender. O investimento é muito alto. Mas é um modelo muito parecido com Dresden, com Malásia. Tá? Só para socializar aqui uma pergunta que o Aloysio fez, é uma fábrica, 1 bilhão, 700 milhões públicos, comprar uma fábrica usada da IBM e financiar. Ora, para um brasileiro comum, não existe financiamento para coisa usada. Aliás, coisa usada é muito interessante. Falar. Em semicondutores, existe um mercado enorme de equipamento usado. É extremamente comum você começar uma fábrica toda com equipamento usado. Equipamento de 20 milhões de dólares a peça, né, ele dura 15 anos. Mas, por exemplo, uma fábrica de memória, uma Samsung e uma LG, montou uma linha de memória lá para tecnologia 0,13 micron, comprou um monte de equipamento. Essa fábrica vai fabricar memória há 5 anos, depois tem que passar de 8 para 12 polegadas, de 0,13 para 90, para novas tecnologias. O que acontece com essa fábrica? Porque o equipamento tem 5 anos, vende para outras, é comum. O equipamento funciona há 15, 20 anos. Né? O microprocessador e memória, que está lá no topo, precisa da tecnologia estado-da-arte, o resto não. E o resto é 2/3 do mercado mundial. Então, é comum e existe um mercado enorme de equipamento usado nesse setor. E muitos países, mesmo Taiwan, Pura, começaram assim, transferindo fábricas usadas de outro lugar para lá. Você diminui o investimento, diminui o risco. Viu, o HT tem máquina usada. Claro. Nesse setor é mais comum do mundo. Tá? Viabiliza muito o negócio. Então, é por isso que a gente pediu para colocar equipamento usado no Padis também. Na primeira versão não tinha. Né? Tinha uma palavrinha assim, novos, depois a gente retirou. Né? O que o secretário diz é absolutamente pertinente. É verdade. Se criou uma alteração nas regras do BNDES da FINEP para financiar a máquina usada. Bom, é que assim, ó, vamos tomar cuidado também, né? O BNDES está financiando a sala limpa, a fábrica, que é nova. Né? Então, não sei... Mas a linha de inovação... Eu não sei se esses 19% aqui que vem da IBM, vai ser a parte dela no negócio, provavelmente por causa do equipamento, da tecnologia que ela está fornecendo. A linha de inovação da FINEP permite, e do BNDES permite comprar máquina usada e financiar. Eu acho que isso é muito bom, isso é necessário. Em setores de alta tecnologia, poder comprar equipamento usado viabiliza muito o negócio. Para começar, é muito bom. Precisa. O resto do mundo todo, nessa área de alta tecnologia de semicondutor, faz isso. Bom, só para resumir, o que determina a localização de fábrica de chip? Disponibilidade de capital e disponibilidade de mão de obra. Quer dizer, tem que ter mão de obra e tem que ter capital. Mercado não necessariamente, porque tem gente que começou sem ter o mercado, chip é uma coisinha leve, fácil de transportar, tu leva para qualquer lugar do mundo. Tá? Mas isso aqui, ó, principalmente isso aqui, porque é muito caro. Né? Encapsulamento. A gente falou 5 dos 500, agora vamos falar dos 50 milhões. Né? Mais 15 minutos. Bom, encapsulamento é simples, tem que pegar a lâmina, cortar e colocar ali dentro. Né? A gente pega a lâmina, corta, cola numa base, solda fio e molda. Né? Aqui, ó. Tem que fazer um polimento, serra, soldar o chip, soldar fio, moldagem, etc. Os 10 maiores, os top 10, esses números aqui de faturamento, alguns eu estimei. Né? Mas se a gente olhar os 10 maiores, tem 5 de Taiwan, os top 10. Tem um coreano, o controle agora é americano, mas é uma empresa coreana.
Tem 5 de Taiwan, tem 2 de Singapura, 2 da Malásia. Então, 100% do encapsulamento no mundo é feito na Ásia. Todos os fabricantes moveram encapsulamento para a Ásia. Era assim, antigamente, na década de 70, o fabricante de chip fabricava a lâmina, o chip, encapsulava, projetava, vendia. Verticalizado, não é mais. Quem projeta, fabrica, encapsula e vende hoje são os IDM, os Integrated Device Manufacturers, é Samsung, Intel. Bom, o pessoal foi todo para a Ásia no final da década de 80, para reduzir custo. A mão de obra era mais barata e economia de escala. Ao invés de você encapsular 1 milhão de peças, você encapsulava 10, tudo junto num lugar só. Então, por exemplo, algumas coisas interessantes. Na década de 90, a Texas ela decidiu instalar uma fábrica enorme de back-end nas Filipinas. E ela escolheu por causa da qualidade de mão de obra. O pessoal sabia matemática, era muito bom de matemática e sabia inglês. Nos anos 2000, a Intel desistiu de montar uma fábrica enorme de encapsulamento no Brasil. Essa fábrica foi para Porto Rico e essa decisão foi tomada por causa de um relatório de uma consultoria sobre a alfândega brasileira. Assim, quando eles leram o relatório, né, da consultoria, que foi muito bem feito, eles disseram, não dá para ter uma fábrica aqui porque a nossa mercadoria vai ficar parada. Imagina, uma lâmina de microprocessador, um lote de 25 lâminas de microprocessador custa alguns milhões de dólares. As lâminas têm que entrar todo dia, né? Aí você encapsula em 3 dias, depois vai para os Estados Unidos, para o resto do mundo, o chip encapsulado. Quer dizer, tem que ser ágil, não pode ficar parado na alfândega. Aqui, ó. Foi para a Ásia por causa da mão de obra, para baixar custo, mas podia ter vindo para o Brasil também. Não, foi para a Ásia e um problema aqui. Muito importante, se os wafers são fabricados nos Estados Unidos, Europa e Japão, os chips são montados em qualquer lugar do mundo, né, inclusive Manaus, né, que é um grande centro consumidor, então é imprescindível entrar e sair com as matérias-primas e os produtos finais rapidamente. Né? Isso é possível em Singapura, em Taiwan também. Aqui você entra e sai rapidinho com a matéria-prima e os produtos. Aqui também. No Brasil, não. Então, hoje existe em Singapura, Singapura aqui é com C, né? Singapura, em inglês é com S, desculpe aí, não. Hoje tem em Singapura, é uma ilha bem pequenininha, né? 40 design center, 20 empresas de encapsulamento e teste. Por exemplo, todo encapsulamento da Freescale, que a antiga Motorola é feita lá, da Infineon é feito lá, da Micron, da ST, Microelectronics, tudo é encapsulado lá. E tem 14 wafer fabs lá hoje, numa pequena ilha. A National University of Singapore é uma das melhores do mundo, ela está entre as 30 melhores do mundo. E aqui, ó, essa notícia é de novembro agora, né? Aqui o board de desenvolvimento lá, ele liberou 8 milhões de dólares em bolsa para formar 300 wafer fabrication engineers por ano lá agora, para o Fast Growing Semiconductor Industries. As razões. Também não falta financiamento em Singapura, né? Tem muito investidor. Né? Então, Brasil. Antes do Collor, né, havia 8 fábricas encapsulando no Brasil. Né? Tinha, até aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, encapsulava semicondutor. A Italcom em São Paulo, a Texas, a Philips, a NEC, a CID Microeletrônica em Contagem, onde eu trabalhei 13 anos, a gente encapsulava muito. A gente encapsulou durante muito tempo memória da Samsung. A Philips tinha uma operação com 800 funcionários no Recife. Os wafers eram produzidos na Holanda, atravessavam o Atlântico à noite, em 3 dias estava encapsulado, iam para Manaus e para os Estados Unidos. 800 funcionários tinha. A Siemens encapsulava em Manaus também. Hoje a gente tem a Smart em Atibaia, a HT Micro no Rio Grande do Sul e a TMT, que é do Grupo Gralha Azul, em Londrina. Talvez a gente venha a ter mais outros aqui. Estamos lutando para isso. Estamos lutando. O item mais importante nessa história toda é, tanto em design, como encapsulamento, como fabricação, é mão de obra, pessoal qualificado. Isso é imprescindível. E capital. Bom, o que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul faz projeto de chip há 30 anos. A URGS é o maior centro de formação de projetista no Brasil.
mas São Paulo tem 7 design centers, São Paulo tem design center privado da Freescale e agora o da Sempre Toshiba. Rio Grande do Sul tem o CEITEC e o SMDH. A gente tem o centro de treinamento do CI Brasil, né? Eu acho que a gente não está fazendo a lição de casa aqui. O risco é muito menor, o investimento é mais barato. Aqui tem potencial de criar a fabless brasileira. Mão de obra não falta, né? Assim, bom, o pessoal da Federal, segundo eles mesmos, são os melhores em projeto de chip do Brasil. Não duvido disso, não discordo disso. Por que a gente não tem empresa? Por que a gente não tem mais design center? O investimento aqui, inclusive, é baixo. Fabricação, a gente tem 6 universidades no Brasil que formam gente, inclusive a URGS, na física. Tem uma pós-graduação multidisciplinar, a primeira do Brasil, PG Micro, que envolve engenharia, computação, física, etc., para formar gente para fabricação, né? Encapsulamento, a Unicinos agora acabou de ter um mestrado profissionalizante aprovado pela CAPES. Então, nós vamos ter um mestrado aqui só para encapsulamento. Então, assim, a mão de obra, que é imprescindível para todos esses setores, o Rio Grande do Sul forma em todos os 3 setores. A gente até fez um levantamento aqui, mas esse mapa é muita informação, ficou meio confuso, mas é Rio Grande do Sul e Brasil. Capacitação de mão de obra, prestação de serviço e fabricação. O que tem no Rio Grande do Sul, o que tem no Brasil. Então, a gente tem algumas lacunas aqui, mas ele é muito confuso. Quero lembrar o seguinte, o Rio Grande do Sul forma mão de obra, né, nos 3 setores: design, né, difusão, né, fabricação de lâmina, e tem o CEITEC. 7 minutos. Infraestrutura, muito importante para esses negócios. Sala limpa. Não pode faltar energia e água em sala limpa. Sala limpa não pode ser desligada nunca. Ar-condicionado não pode parar. Se a sala limpa desliga, contamina, tu joga fora o equipamento, instala de novo. Então, não pode faltar energia em sala limpa. Em Design Center não pode faltar energia e internet. Hoje os servidores de licença são remotos, né? Então não pode faltar energia nem a internet de jeito nenhum, né? Então, redundância. Aeroportos para carga são imprescindíveis, equipamento, matérias-primas vêm via aérea. Portos são importantes para coisas perigosas. Tem alguns químicos e gases que não entram em avião. O CEITEC tem esse problema. E a alfândega brasileira é um problema. Aqui é o showstopper. Só para vocês terem uma ideia desse negócio do aeroporto, eu comprei 8 milhões de dólares de equipamento para o CEITEC, para a segunda fase. A maior parte desse equipamento, ele não desce em Porto Alegre. Se a caixa do equipamento tem mais que 2,40 de altura, não entra no avião. O avião é um tubo. Para ele ter um diâmetro maior, ele tem que ser mais comprido. Tá? Se o avião é mais comprido, é muito grande, ele não desce aqui. Então, se a caixa do equipamento tem mais que 2,40 de altura, ele não desce em Porto Alegre. Então, as steppers do CEITEC, as capelas do CEITEC, desceram em Campinas e vieram de caminhão. Aí eu tinha que arrumar um caminhão com suspensão a ar e temperatura e umidade controlada. A sorte que até hoje o fornecedor de caminhão não descobriu, senão perdia a garantia, né? Porque aonde você arruma caminhão com temperatura, com umidade controlada e... Não, só suspensão a ar que tem, né? A gente pediu para ele vir à noite. Então, isso aqui é um problemão para Porto Alegre. Isso aqui, nem falar, né? A fábrica da Intel já foi embora por causa disso. Vou dar um exemplo. Na CID, em 14 dias, a lâmina saía da Coreia, né? Samsung, né? A gente encapsulava, montava o módulo e entregava na configuração que ele queria aqui no Brasil. Então, assim, a matéria-prima chega todo dia. Tem que ser desembaraçada imediatamente. Ninguém vai fazer estoque de lâmina. Não dá, é muito caro. Bom, esses é o que precisa ter. Agora, tem muitas oportunidades também, né? Por exemplo, tem um mercado enorme aqui. Ó. Isso aqui já aumentou um pouco, mas a maioria da população do mundo não tem telefone celular, nem internet, nem computador, nem banda larga. Então, existe um mercado gigantesco aí. Principalmente para o design. E tem novas tecnologias aqui. Ó. Eu tenho que projetar um monte de chip novo, ou reprojetar para 3D, para a internet das coisas, para a RF Tech. Tudo vai conversar com tudo, vai mandar informação, etc. Então, o que não falta é mercado. Só que, nessa área de semicondutores, ela é uma cadeia extremamente especializada e consolidada. Ela é muito concentrada. Por exemplo, fornecedor de equipamento. Estados Unidos, Japão e Europa. Esse aqui fatura 10 bilhões por ano. Né? Então, aqui, ó, americano, 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 japonês, japonês, europeu, japonês, americano. Eu consigo montar toda a fábrica de chip com
comprando de 10 fornecedores de equipamento e não mais do que 6 fornecedores de matéria-prima. E esses caras são mundiais. Matéria-prima, a mesma coisa. Ó. Esses dois aqui, ó, esse aqui é japonês e esse é americano, são os dois maiores fabricantes de lâmina. E esse aqui é Sumitomo, é japonês e é o maior fabricante de epóxi para encapsulamento. Uma meia dúzia tem todo o mercado mundial. Mas isso não significa que não tenha oportunidades. Tem muitas oportunidades. Precisa de muitos serviços. Serviços que eu dividi em especializados, suporte tecnológico e convencionais. Eu identifiquei pelo menos uns 14 ou 15 serviços que a indústria vai precisar aqui no Rio Grande do Sul. Matéria-prima, por exemplo, do Ceitec, o único que a gente consegue fornecer aqui, localmente, são os gases. Aí a gente tem os 3 maiores produtores mundiais de gases, Air Products, Linde e Praxair estão aqui. White Martins e... Tem fábrica aqui perto. Então, isso a gente consegue produzir daqui, fornecer daqui. Mas, por exemplo, os serviços especializados, que a gente não tem no Rio Grande do Sul ainda. Por exemplo, em certificação, manutenção de sala limpa. Não tem. Projeto, a Merit de Engenharia até aprendeu com o Ceitec. Lá na construção da HT também está se aprendendo. Tal. Então, a gente consegue projetar e instalar a fábrica, mas certificação e manutenção é complicado. Mesma coisa, operação e manutenção de sistema de água ultrapura. Os sistemas de água ultrapura que tem no Rio Grande do Sul são muito simples, são para a indústria farmacêutica. O de chip é mais complexo, mais complicado. Então, não tem engenheiro aqui para isso. Tá? Uniforme tem uma empresa só que fornece. Então, aqui tem oportunidades. Tem outro tipo de serviço, é de suporte tecnológico. É projeto, prototipagem, ensaio, análise de falha, etc. Isso as nossas universidades até já têm alguma condição de fazer e elas estão se equipando para isso. O Instituto de Semicondutores da Unicinos vai fazer isso. Então, precisa de raio-x, de ultrassom, precisa de câmera de ensaio, microscópio eletrônico e tal. A gente está se equipando para isso. E tem aqui os convencionais, né? Logística, manutenção industrial, tratamento de efluente, manutenção de equipamento, recrutamento, inclusive. Aqui tem um problema, né? A mão de obra. Achar um técnico para manutenção que fale inglês é quase impossível no Rio Grande do Sul. Tem pouca multinacional. São Paulo é mais fácil, Minas é mais fácil. Onde tem multinacional, o técnico aprende a falar inglês. Pelo menos lê o manual de equipamento que ele tem que consertar. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, a gente tem problema para achar engenheiro que fala inglês. Eu já contratei muita gente na vida. Então, assim, antigamente, engenheiro que estudava no IASG, no Cultural, etc., sabia inglês. Hoje, nem esses. Então, eu torço para que o governo comece logo, o mais rápido possível, o inglês sem fronteiras, que é mandar professor de inglês para fora. Por que engenheiro, mesmo que faça Cultural e IASG de hoje, não sabe falar inglês? A minha conclusão é que os professores são piorados. Mas isso é um problema. Não se fala inglês no Rio Grande do Sul. Bom, vamos, só para concluir, falar de eletrônica, não é só semicondutor. Então, vamos ir um pouquinho além do silício. A gente tem aqui LEDs, displays, passivos e placas. Né? LED, esse é um negócio brilhante. Atualmente, eu diria assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu investiria numa fábrica de LED hoje. Daqui a 10 anos, tem a previsão de que metade de todas as lâmpadas serão LED. Eu acho que vai ser mais, isso vai ser mais rápido. Né? É um setor chamado Solid State Lighting. Só para vocês terem uma ideia, metade das fábricas, das salas limpas construídas no mundo hoje são para LED, para fabricar LED. LED, o que gera luz aqui dentro é um semicondutor, só que não é silício, ele é arsenete de galho. O processo é mais simples, a fábrica não é tão cara, mas tu precisa de uma sala limpa também. Então, olha aqui, ó, né? Isso aqui são, né, as fábricas que foram construídas em 2011, 105. Olha quem está liderando, Taiwan e China, 38, 35. Né? Já é economicamente viável hoje, é mais barato usar LED do que lâmpada a vapor. Uma lâmpada a vapor de mercúrio 400 watts, né, você coloca LED de 90 watts, dá a mesma luz ou mais. Né? E já se paga. Eles dão garantia de 8 anos, mas ela dura 15, 20. Não. Aqui no Rio Grande do Sul tem 2 empresas montando. Né? A Elo monta as lâmpadas luminárias com chip da Samsung e a HDA da Osram. Isso aqui vai continuar sendo um bom negócio. Por enquanto, a gente está só montando. Display. É um negócio completamente dominado por coreano e japonês.
né? Lá na Coreia tem até o Vale do Cristal, né? Perto da Hana Micron, lá, onde tem a concentração enorme de fábricas, né? Samsung e LG. São fábricas muito caras, precisa de sala limpa, é muito automatizado, é fábrica de $1 bilhão e precisa de escala, principalmente para display grande. Você não pega isso na mão, é robô para toda a fábrica, é uma sala limpa cheia de robô, então o negócio fica caro mesmo. Os displays pequenininhos, esses para smartphone, para tablet, esses são de orgânicos, são OLED. Então talvez desse para fabricar esses, mas aí você precisa de escala, né? Por exemplo, para fazer uma fábrica desses displays aqui no Brasil, você precisaria ter muita fabricação de tablet e smartphone aqui, né? Não tem, então torna difícil, né? Então aqui eu acho complicado. Componente passivo, o que são os passivos, né? Além de semicondutor, nas placas a gente tem capacitor, indutor e resistor. É um mercado de $22 bilhões por ano, negócio totalmente dominado por japoneses, mas eles colocam as fábricas na Índia, na China, na Malásia e até no Brasil. É um negócio totalmente globalizado, porque precisa de escala, né?